História do voto no Brasil. A primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I em 1824. O voto era obrigatório e censitário. Apenas homens com mais de 25 anos de idade e uma renda anual determinada, R$ 100.000, podiam votar. Mulheres, escravos, soldados e índios não tinham esse direito. Os chamados cidadãos votantes eram divididos entre os eleitores de paróquia e os eleitores de província. Os eleitores de paróquia eram todos aqueles que comprovavam uma renda anual mínima de R$ 100.000 para votar nos eleitores de província, que, por sua vez, deveriam comprovar uma renda anual mínima de R$ 200.000 para votar nos candidatos a deputado. Pobres não tinham o direito de votar e muito menos de concorrer às eleições. A maioria dos senadores eram nomeados pelo Império. Os candidatos a deputado deveriam ter renda mínima de R$ 400.000 por ano, já os candidatos ao Senado de R$ 800.000 anuais. Dessa forma, vemos que os principais cargos legislativos do país eram unicamente alcançados por pessoas que tinham um poder aquisitivo muito elevado. Em 1910, foi formada na capital federal a primeira associação feminina no Brasil, liderada pela professora e indigenista Leolinda Daltro, o Partido Republicano Feminino. Apesar de não possuir direitos políticos, em 1916, Leolinda Daltro apresentou um requerimento solicitando o direito ao voto feminino, que foi negado, porém abriu espaço para debate do assunto. Buscando alcançar o direito do voto feminino, ou melhor, do sufrágio feminino, um movimento formou-se neste período. O movimento é até hoje conhecido como as sufragistas, por ser composto por mulheres, ou mesmo como movimento sufragista. O conceito de sufrágio muitas vezes é confundido com o conceito de voto. Há uma diferença sutil entre os dois. Sufrágio é o direito de votar e ser votado, enquanto o direito ao voto se limita apenas a depositar seu voto em alguém, sendo apenas uma das etapas do sufrágio. Em 25 de outubro de 1927, o movimento sufragista no Brasil alcançou sua primeira vitória, o reconhecimento do alistamento eleitoral feminino no estado do Rio Grande do Norte. Em 3 de maio de 1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, a mulher brasileira pôde votar e ser votada em âmbito nacional pela primeira vez. Entre 1933 e 1934, as brasileiras puderam participar da escolha dos seus candidatos para a Assembleia Constituinte, mas o voto feminino ainda era facultativo e reservado às mulheres casadas com autorização dos maridos e às viúvas e solteiras com renda própria. Somente com a promulgação da nova Carta Magna de 1934, o direito feminino de se alistar foi transformado em dever. Se uma única característica notável deve ser escolhida desta Constituição, ela seria o direito de voto secreto a todos os adultos, independente do sexo. A primeira mulher a se eleger deputada estadual foi Carlota Pereira de Queiroz, a única em um meio ambiente totalmente masculino. De lá para cá, a participação feminina cresceu, mas ainda está muito aquém do que a mulher representa hoje como força de trabalho no mercado. A Carta Magna do Brasil é a Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. O voto é obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos e facultativo aos analfabetos, e quem tem entre 16 e 17 anos ou mais de 70 anos.